Maravilhoso Deus e querido Pai, nós estamos na Tua casa de oração, nesta manhã abençoada, participando deste culto especial, Senhor, onde, Senhor, lembramos e relembramos a Tua morte maravilhosa e a Tua ressurreição, Senhor, ali, Senhor, nos dando uma grande vitória. Senhor, nesta manhã abençoa Teu servo, o pastor Leandro, usando nas Tuas mãos, Senhor, dando a Tua graça, a revelação e a unção, Senhor, e que a Tua palavra possa, Senhor, falar no mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja nesta manhã, Senhor, e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar os vossos lugares. Cumprimento a toda a amada igreja com a paz do Senhor. Está bom este lugar, temos sentido a presença do eterno Deus e cremos que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Também quero me associar à igreja nas felicitações ao pastor João, que nós tivemos na terça-feira, dia 13, no culto aqui, dia 14 era o aniversário, ele não nos convidou. Aí nós deixamos o presente para mais tarde, né? Mas sempre em tempo, né, irmãos? Também vejo o irmão João Vieira, está aqui conosco, e a igreja tem orado pela sua esposa, que está hospitalizada, e nós cremos que Deus pode fazer uma grande obra, um milagre na sua vida, e continuaremos orando pelos nossos irmãos. Irmãos, as nossas professoras do culto infantil, escola dominical, estiveram conversando conosco para dividir a sala do culto infantil. Está ali a irmã Lilian, a irmã Rita, para as crianças de 2 a 5 anos, né? Estarão aqui embaixo durante os cultos no domingo, e as crianças acima de 6 até os 10 estarão lá na sala onde já acontece, para que as irmãs possam ter um trabalho mais direcionado para estas classes que se reúnem, e juntos está ficando difícil pelo número de crianças que estão participando. Então, nós pedimos que as mães, os pais, já encaminhem, né, as crianças, ou durante o culto as irmãs vêm recolhendo, né, e vão ser destinadas cada criança para a sua sala. Também convidamos e convocamos todos os professores da Escola Bíblica Dominical Infantil para uma reunião amanhã aqui no Templo Sede, às 20 horas. E também pedimos, irmãos, para pessoas que queiram auxiliar nesse trabalho. Estaremos retornando ao curso Ministério com Crianças, que vai iniciar no final do mês de julho, né, irmãs? Nas quintas-feiras, e há uma grande necessidade de mais professores para a escola bíblica dominical. E notamos que não há mais interesse de muitas pessoas auxiliarem nesse trabalho, mas a necessidade é muito grande. Há pouco tempo saiu um vídeo na internet de uma pessoa que dizia que se pessoas lá do mundo viessem para a igreja, elas demonstrassem interesse em serem professores da escola das crianças, seriam admitidas com muita facilidade, porque ninguém quer fazer esse trabalho. As palavras daquela mulher. E então ela dizia: assim será mais fácil nós colocarmos a nossa ideologia naquelas terras férteis, que são os corações das nossas crianças. Infelizmente, irmãos, se nós não fizermos a semeadura da palavra de Deus no coração dos nossos filhos,
Os professores lá na escola, lá na rua, eles farão. Então eu convido irmãos e irmãs que tenham o desejo de fazer algo para Deus. As crianças estão precisando de ajuda. As professoras, muitas vezes aqui na sede, são as mesmas por meses, porque não tem como fazer uma escala devido às pessoas que não, ou seja, não existem professores dispostos a trabalhar. E muitos, às vezes, estão na escala, mas simplesmente não vêm. Por isso nós pedimos esta ajuda, este auxílio para a igreja. Também queremos iniciar mais uma turma do nosso curso de capacitação de obreiros Esdras, e dará início no dia 20 de julho. Nós temos já uma lista de aproximadamente 37 pessoas e ainda tem vagas. Os irmãos que quiserem podem entrar em contato comigo para nós termos essa turma aí em andamento até o final do ano. Queremos também falar do curso ELA. Nós temos o curso para mulheres e conversei com o presbítero Joviano. Ele estará também trabalhando com o curso para homens. E nós pedimos à igreja que aqueles irmãos que querem fazer esse curso, já conversem com o irmão Joviano, né, vão se colocando à disposição, porque as turmas são pequenas. E pedimos que os irmãos valorizem esse trabalho. Para muitos, os cursos não têm validade alguma, mas há uma dedicação de alguém, de uma equipe de trabalho, e nós temos visto, principalmente no curso ELA, muitas irmãs, muitos irmãos felizes, né? As irmãs com o curso e os irmãos felizes com as suas esposas que têm se qualificado. E infelizmente nós vemos e ouvimos que existem pessoas que não valorizam, que ainda não falam bem do curso nem dos professores ou das professoras. E eu creio, irmãos e irmãs, que parece que, eu não creio, parece que nós não somos uma igreja em muitas situações, porque não vemos as pessoas apoiando aquilo que Deus tem nos dado. Mas como igreja, eu peço encarecidamente aos irmãos, às irmãs, não deem ouvidos para pessoas que trazem esse tipo de informação, murmurações, porque isso não é bom para a igreja. Eles precisam de Deus, às vezes o testemunho é um, a fala é outra, mas creio que Deus vai nos dar vitória e nós teremos uma igreja unida e uns apoiando os outros. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Também queremos informar a igreja sobre o missionário Ageu e a missionária Ruth. Estiveram conosco esta semana, conversamos, também conversaram com o pastor Argemiro, e nós estamos tratando, né, desse caso de os irmãos retornarem a congregar conosco, e pedimos que a igreja ore. Será marcada uma reunião do ministério para decidir isso, e creio que Deus já tem tudo organizado. Basta nós seguirmos o caminho que Deus já nos deu. Amém? Os irmãos são bem-vindos no nosso meio, têm realizado um grande trabalho na cidade de Margarita, Belém, e Deus com certeza fará uma grande obra também nesta situação. Convido a igreja a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 16 até o versículo 22. Alex, tu podia regular para nós o retorno aqui em cima? 6,
16 ao 22. Está escrito assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O Senhor, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que viva o rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Há muitos dias eu tenho meditado nesta palavra e Deus tem colocado no meu coração para esta manhã. E em oração pedi a Deus que me revelasse algo para que pudesse compartilhar com a igreja. Queridos irmãos, é um texto que nos chama a atenção devido à inocência de um homem que foi condenado à morte pelos leões, mas que Deus o livrou. E o último versículo que li é muito claro em dizer: porque fui considerado inocente, primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Daniel, nesta ocasião, estava com aproximadamente 88 anos e Deus permitiu que este homem correto vivesse esse momento na sua vida, uma grande provação. Também vemos que a vida de Daniel, mesmo ele tendo uma vida exemplar desde a sua adolescência, que lemos nos primeiros capítulos deste livro, não o isentaram de passar por esta grande provação na sua vida. Às vezes ficamos a questionar por que Deus nos coloca em situações semelhantes. Muitas vezes, inclusive, pensamos ter o direito de reclamar para Deus. Pensamos que Deus não tem o direito de nos provar. Mas aqui está a prova, e também nós vemos o exemplo de Jó, que Deus, sim, Ele nos prova. E com provações, muitas vezes, extremamente difíceis de serem enfrentadas. Deus, pela sua soberania, Ele age desta forma conosco. Ele age desta forma para nos amadurecer, para que o seu nome também seja glorificado
e eu e você somos servos dele, e não cabe a nós reclamarmos. Nós somos filhos, e em muitas situações o pai tem toda a razão de agir nas nossas vidas para que nós cresçamos e amadureçamos. E muitas vezes o filho não gosta, não aceita. E esse momento nós vemos que o livramento de Daniel, esse resultado dele ser livre da boca dos leões, tem um fundo, e esse fundo vem desde a sua infância. Ele era obediente a Deus. E o livramento na cova é resultado dessa obediência. Nós cristãos, que temos uma vida dentro dos padrões que Deus nos exige, também Ele se responsabiliza quanto mais nós necessitamos e precisamos. Assim foi com os amigos de Daniel na fornalha. Eles foram obedientes e Deus os livrou. Nós temos provas inevitáveis, provações inevitáveis, mas o resultado depende do poder de Deus e da nossa obediência à sua palavra. Às vezes nós temos, irmãos, a teoria, nós temos o conhecimento, sabemos como podemos vencer uma provação. Mas se isso ficar apenas no intelecto, nós não teremos vitória. Mas aqui nós vemos Daniel, um homem que tinha coragem para colocar a sua fé à prova. Porque nós vemos que Daniel não reclamou. A Bíblia não traz em nenhum desses versículos que lemos que Daniel reclamou, murmurou de Deus, ou tentou com as suas próprias influências a se livrar da cova dos leões. Ele simplesmente foi levado e aceitou a prova, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha convicção de que Deus o livraria, e se não livrasse, ele estaria junto com Deus, o seu Deus. E inclusive em Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 23, nós encontramos que provavelmente Daniel fazia parte dos heróis da fé, mesmo seu nome não sendo citado. O versículo 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Lá no Novo Testamento, Daniel foi lembrado pela justiça, porque alcançou promessas, e Deus, através do seu anjo, fechou a boca dos leões para que ele pudesse ser livre daquela morte. Eu vejo, irmãos, que tudo isso é muito linda, esta passagem, mas está tudo baseado no estilo de vida de Daniel. Daniel tinha um estilo de vida. Provavelmente os seus pais, ainda lá em Jerusalém, o haviam ensinado, instruído, para que ele tivesse a sua fé totalmente no Deus de Israel. E a semente que foi plantada no seu coração, quando ainda criança, ela germinou
ela cresceu, se fortaleceu, e ele nunca abandonou a sua fé, mesmo com as ofertas que a Babilônia lhe ofereceram. Daniel permaneceu naquilo que ele havia aprendido. Passou as gerações, ele mudou de lugar, foi viver em outra cidade e provavelmente nunca mais retornou a Jerusalém. Mas o Deus dele era o mesmo Deus. A fé dele continuava inabalável e a sua convicção nesse Deus ninguém conseguiu mover. Nós estamos vivendo em um novo tempo, uma nova geração. Aquilo que aprendemos no passado não pode e não deve ser mudado. Aquilo que nós estamos vivendo agora deve ou deveria ser o resultado daquilo que os nossos pais viveram. E os nossos filhos deverão viver aquilo que nós vivemos e aprendemos. Mas infelizmente, mesmo nós no mesmo lugar, na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, nós não estamos conseguindo permanecer na centralidade do Evangelho que aprendemos no passado. Mas vale lembrar, o Deus é o mesmo, a palavra dele continua sendo a mesma, poderosa para transformar, para mudar, mas ela não muda, ela continua a mesma. E nós vemos que Daniel, ele tinha um alvo, e esse alvo era muito mais elevado do que a posição que ele alcançou no reino da Babilônia. Ele era um político, ele era muito bem aceito pelo rei Dário, mas ele não se preocupava em agradar aos homens. A sua prioridade, irmãos, era agradar a Deus, porque ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente podemos dizer que era a sabedoria que ele buscava diariamente em Deus e não nas coisas do mundo. E esse espírito excelente se sobressaía aos demais presidentes e prefeitos da época. A Bíblia diz que ele e mais 2 estavam sobre 120 presidentes. Ele era uma autoridade naquele reino, mas ele nunca se orgulhou por isso. Ele sempre manteve a sua vida correta, justa, humilde e agia através da sabedoria do Espírito. Não se vê Daniel, nenhuma das situações, usar da sua autoridade política para se beneficiar. Inclusive, nesse momento, ele era amigo do rei. Ele podia muito bem ter marcado uma reunião, uma audiência com o seu rei. As probabilidades talvez fossem pequenas, mas de repente um jeitinho o rei poderia ter conseguido. Mas ele tinha muito mais confiança em Deus do que na sua posição e do que nas amizades que ele havia conquistado. Sabemos que o inimigo, ele sempre tenta encontrar ocasião contra nós cristãos, para nos colocar culpa. Mas nós lemos que eles não encontraram ocasião nem culpa para acusar
Daniel em alguma coisa, para usar, para fazer o mal contra Daniel e tirar daquela posição. Muitas vezes, nós vemos que o mundo procura os erros em nós, procura erros na nossa fé. Mas quando nós temos fidelidade, nós buscamos santidade, assim como Daniel fez, e nós fazemos tudo certo todos os dias, o inimigo não tem do que nos acusar. Se lá fora nós precisamos ter um bom testemunho, diante de Deus ainda mais. Se lá fora os homens procuram os nossos erros, as nossas falhas, para nos acusar, nós precisamos ter uma vida reta, assim como Jó, um homem que se desviava do mal. E nós, como cristãos, que temos a Bíblia Sagrada para nos direcionar e nos orientar, devemos seguir a paz com todos, mas seguir a retidão, a confiança em Deus e não nos render às leis que esse país e muitos outros países têm colocado para que o seu povo viva. Se Daniel fosse se render ao decreto do rei, ele estaria contra a vontade de Deus e se distanciando desse Deus que ele servia continuamente, assim como falou o rei Dário. E assim nós precisamos viver uma vida de testemunho diante dos homens, mas também se procurarem na nossa fé e fizerem um paralelo entre o que a Bíblia diz e o que eu faço, deve estar também em harmonia. Muitas vezes nós mesmos, nós pegamos e passamos a página, não lemos o texto, passamos o livro, porque aquilo combate diretamente com os nossos erros. Mas Bíblia é para ser aceita na sua totalidade. Se há algo na Bíblia que não condiz, ou seja, se há algo na minha vida que não condiz com a palavra de Deus, a Bíblia não vai mudar. Sou eu que preciso me colocar conforme a palavra de Deus. Para que, quando nós passarmos pelas provações, o mundo possa olhar para nós e dizer: ele tem uma fé, como o mundo diz, forte. Dele tem uma energia muito grande. Mas nós sabemos que é convicção, é fé e é confiança num Deus que tem poder para nos livrar em qualquer situação. E eu fico a me perguntar, por que Deus permitiu Daniel na cova? Mas também podemos nos perguntar, por que Deus o livrou na cova? E nós vamos ver, irmãos, como já falei aqui, que Daniel, ele desde criança, desde adolescente, ele tinha a sua fé firmada nesse Deus Todo-Poderoso. 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. Era um hábito que Daniel tinha. E ele colocou a sua fé à prova, porque ele sabia a comunhão que ele tinha com o seu Deus. E Deus me colocou no coração: será que você teria também esta coragem? E eu pensei, é difícil, Deus, porque é muito raro encontrar alguém hoje que tenha
a facilidade de 3 vezes ao dia dobrar os seus joelhos para falar contigo. Mas não só isso, porque orar, dobrar os joelhos talvez não seja tão difícil, mas viver uma vida que agrade a Deus é muito mais difícil. E então Deus colocou no meu coração para aconselhar a esta geração. Nós temos muitos exemplos na igreja e ainda muitos irmãos, pastores que passaram por aqui são lembrados pela sua fidelidade, pela vida de santificação que viveram. E muitos estão entre nós. E nós temos exemplos a seguir. Nós temos pessoas que podem nos mostrar o caminho pela sua vida, tanto biblicamente quanto pessoas que convivem conosco. E nós podermos vencer todas as dificuldades, independente o lugar que nós estamos, independente o lugar que nós trabalhamos, a família que estamos inseridos. A nossa retidão, a nossa convicção, a nossa fé não pode ser mudada, nem trocada, nem vendida, porque Deus observa a nossa vida diariamente. Daniel não precisou se consagrar mais quando soube do decreto. Quando nós sabemos que podem mudar as leis do nosso país, quando estivemos em eleição, a igreja buscou mais, se consagrou, jejuou. Veja o erro, porque Daniel nos prova que se tiver uma vida continuamente na presença de Deus, não há necessidade de fazer mais sacrifícios. Porque a vida contínua na presença de Deus deve ser o normal da vida cristã. Nós precisamos ter isso como hábito, para que quando chegar as dificuldades, não haja necessidade de eu começar a me consagrar mais, a jejuar, a levantar pela madrugada para orar. Isso deve ser hábito na vida do cristão, principalmente neste momento da igreja na face da terra. Daniel estava longe da sua pátria, ele estava em outro tipo de sociedade, outra cultura, muito mais precisava estar nesta posição, diante de Deus, confiando inteiramente a sua vida a Deus, e com toda a responsabilidade que Daniel tinha. O tempo de oração era um hábito, era uma rotina. Às vezes nós entramos em rotina na nossa vida cristã. Parece que nós queremos mais, parece que a nossa vida vira na mesma coisa. Mas é quando nós fazemos as coisas mecanicamente, rotineiramente. Mas o Deus que nós buscamos, Ele quer comunhão, relacionamento, Ele quer conversar conosco e nos direcionar em todos os momentos, para que nós tenhamos paz, que quando chegar as dificuldades, Ele estará conosco. Daniel achou muito mais perigoso do que os leões, do que a boca dos leões. Mais perigoso para ele era a falta da oração. Então ele colocou na balança: o que eu faço? Eu continuo orando a um Deus todo-poderoso,
que me sustentou até aqui dentro daquela cultura? Ou eu paro de orar para não ser comido pelos leões? Quantas vezes nós relaxamos a nossa vida espiritual para que não sejamos acusados pelo mundo? Quantas vezes nós mudamos o nosso vocabulário lá na rua, lá entre os familiares, lá na empresa, para que não sejamos taxados como fanáticos? Quantas vezes nós mudamos o nosso testemunho, as nossas ações, para que não venhamos cair na boca dos leões? Mas a nossa convicção, a nossa oração deve ser prioridade na vida do cristão. Isso não há como trocar, não há como se render, porque isto é o que a Bíblia nos ensina. Nós vemos que Daniel, em sua vida espiritual, ele trazia em si o fruto do Espírito, que nós encontramos lá em Gálatas. Era um homem de amor, de gozo, mas ele tinha muita paz. O decreto estava vigente, mas ele tinha paz para dobrar os seus joelhos, com a janela aberta para Jerusalém, e clamar a Deus, conversar com Deus. Ele teve paz quando foi buscado e levado para a cova. Ele teve paz ao ser lançado na cova dos leões. A Bíblia não registra que Daniel gritou, que ele falou qualquer coisa para os seus algozes, para os seus inimigos, para os seus acusadores. Era um homem de paz. E nós vemos isto lá no início, quando Nabucodonosor sonhou, e ele queria profetas que dissessem o que ele sonhou e também interpretassem o sonho. E se os profetas não fizessem isso, todos seriam mortos. E Daniel teve paz para dizer: espera mais um pouco. Eu vou orar a Deus juntamente com os meus amigos, e o Deus dos céus vai me dizer, vai me falar tudo que o rei sonhou, e eu vou interpretar. A paz de Daniel não era apenas daquele momento, mas ele tinha paz na sua vida. Era longânimo, benigno, tinha uma fé inabalável no Deus que servia. Mansidão e temperança. Ele bem podia no outro dia, quando o rei lhe questionou: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Ele poderia ser estúpido para com o rei, que tinha o poder de o ter livrado, e não livrou. Mas ele era temperado, era manso, verdadeiro cristão, que independente das circunstâncias, ele permanece em paz. Ele é manso, fácil de tratar, equilibrado, temperança no falar, no agir. Mesmo que as dificuldades batam à sua porta, mesmo que falte alguma coisa na sua casa, a sua confiança está em Deus. Assim era Daniel, porque o nome de Deus seria glorificado através da sua vida. E ainda no dia anterior, nós vemos a confiança de Daniel intacta perante Deus. Porque aquilo que Dário via
em Daniel, aquilo que Dário olhava para ele e dizia: olha, Daniel, que o teu Deus te livre da boca dos leões, porque você é um homem de fé, você serve a um Deus, você tem convicção. Mas isso era apenas uma percepção do rei. Isso, Daniel tinha certeza. Aquilo que o mundo olha para nós e pensa, a noção que o mundo tem da nossa vida, nós precisamos ter certeza, não apenas teórico, mas na prática. Se alguém diz: você serve um Deus poderoso, amém? Ele é poderoso. Ah, vocês crentes, vocês pensam que Deus é amor, mas é justiça também. Nós precisamos ter esta convicção de que aquilo que nós pedir a Deus com fé, Ele nos dá, se nós tivermos uma vida no centro da sua vontade. Daniel passou a noite mais tranquila da sua vida. Enquanto isso, o rei não dormiu. Aquele que tem paz, mesmo que saiba que no outro dia tem um grande problema a ser resolvido, ele dorme em paz, porque Deus guarda os seus passos. Ele sabia que valeu a pena ter uma vida de fidelidade a Deus, porque a sua vida estava guardada em Deus. Irmãos, hoje, quando se fala em morte, para muitos, é um assunto quase ignorado, mas é inevitável na vida de cada um de nós. Todos nós chegaremos, e a morte ela é inesperada. A morte vem para a vida de cada um de nós. Daniel não esperava isso. Eu creio que num dia a vida de Daniel virou de cabeça para baixo. A sua fidelidade, a sua fé, a sua convicção estava sendo colocado à prova, e a possibilidade de ser morto era real. Mas ele não temeu, porque ele tinha esta confiança firmada no Deus Todo-Poderoso. E se nós hoje fôssemos informados de que temos poucos dias de vida, de que temos poucos meses, ou se a morte nos encontrasse hoje, como está a nossa vida para encontrarmos com Deus? Eu falei aqui para a igreja que visitamos, eu e minha esposa visitamos uma pessoa que o câncer está lhe corroendo diariamente. O médico disse: 1 ano de vida. As finanças já se foram. As quimioterapias já estão no final, mas não se vê melhoras, resultados. Então é um tempo que esta pessoa usou para colocar a sua vida em ordem. E eu fico me perguntando, e se não tivesse esse tempo? Se não tivesse esse 1 ano de vida? Queridos, não só a morte, mas a vinda de Jesus está próxima. Talvez não passaremos pela prova da morte, pela morte. Talvez não passaremos pela cova dos leões. Mas Cristo vem aí. E Ele espera que nós, igreja, estejamos firmados, com um espírito excelente, fazendo tudo certo, tudo correto, conforme a palavra de Deus.
para que estejamos prontos e preparados. Para os inimigos de Daniel, esse era o fim dele. E é o que o mundo quer para nós, o fim da igreja. Acabar com a igreja, acabar com as famílias tradicionais, acabar com a nossa fé, colocar um ponto final nestas ideologias firmadas na palavra de Deus. Mas nós temos um Deus que eles não têm. Nós servimos um Deus que é poderoso e que faz milagres. O mundo, assim como o rei e os amigos de Daniel, não podiam lhe defender. Ninguém pode nos defender, a não ser Deus. Deus pode nos defender de qualquer situação, porque chega aquele momento que é eu e Deus. Ninguém pode nos ajudar. Da porta da cova para dentro, era Daniel e os leões, e uma pedra na porta. O rei, com todo o seu poder, não podia fazer nada. Os seus amigos não puderam fazer nada. E muitas vezes nós estamos em situação semelhante. Talvez você esteja passando por isso. Que pede ajuda a um, a outro, vai aqui, vai ali, e não há uma mão que se estenda. É um deserto nas nossas vidas que muitas vezes passamos. A única coisa que podemos fazer é orar. Irmão, eu vou orar por você. E a oração já é um grande benefício. Mas a situação não envolve mais ninguém. É você e Deus. E é ali, nesse momento, que nós retrocedemos o nosso pensamento. Que nós vamos lá atrás, ver os princípios que aprendemos. Buscar na palavra de Deus se estamos corretos, se estamos certos ou estamos errados. Mas eu tenho algo a te dizer. O Deus que você serve é maior do que qualquer ajuda humana, qualquer influência humana. O Deus Todo-Poderoso, Ele está de braços abertos para nos ajudar, no momento em que mais nós precisamos. Para quem já entrou em sala de cirurgia, sabe como é que é. Chega aquele momento que se coloca a pessoa numa maca e os familiares ficam numa sala. É um momento terrível na vida da gente. Não sabemos se voltaremos com vida, se haverá sequelas. Assim, muitas vezes é a provação que o crente passa. Mas se a tua vida está firmada em Deus, Ele mostra o seu grande poder para conosco. Porém, para vivermos uma vida como Daniel viveu, é necessário fidelidade, santidade e comunhão com Deus. Esta é a porta da vitória de todo cristão. Muitas vezes nós temos o desejo de ser fiel, mas não colocamos isso em prática. Não nos esforçamos para isso e nos rendemos às ofertas do diabo. Mas Daniel traz um exemplo desde a sua adolescência. Ele recusou, ele abriu mão de tudo que foi lhe oferecido da Babilônia para viver uma vida de fidelidade a Deus.
E isso não é difícil, irmãos. Nós podemos sim viver uma vida totalmente dedicada a Deus, de fidelidade, de santidade, renunciar àquilo que a nossa própria consciência nos acusa, para que estejamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. A vida reta faz diferença nesses momentos. Às vezes, nossa própria consciência diz: nem espera que Deus vai te ajudar, porque você sabe que Ele não vai fazer nada, porque você não está fazendo a tua parte. Mas tem momentos que o nosso coração fica em paz, porque sabemos que estamos no caminho. E Daniel chega para o rei no outro dia e diz: fui considerado inocente diante dele. Irmãos, nós podemos levar isso para o dia do juízo de Deus. Quando Jesus julgar as nossas ações aqui na terra, será que eu serei considerado inocente? Será que eu serei abraçado por Ele? Será que a nossa vida está indo nesse caminho, nesse sentido, de agradar totalmente a Deus e não a nós? De recusarmos o que o mundo desta geração está nos oferecendo diariamente? Em Filipenses 2,14 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Deus requer da igreja desta geração irrepreensibilidade. Que Deus olhe para nós e nos encontre inocentes, sem necessidade de repreensão alguma, e de coração sincero, perfeito, puro diante dele. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ah, mas está tão difícil de viver uma vida de fidelidade. Nós somos atacados todos os dias. Tem muitos argumentos que nos levam a deixar de lado a santificação. Mas Deus requer isso. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deus não tem nada a ver com esta geração mundana. Ele quer que nós tenhamos postura de verdadeiros cristãos, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós chegamos aonde há trevas, a luz tem que imperar, porque não há comunhão com luz e trevas. Se tiver tudo escuro e nós ligarmos uma vela, acendermos uma vela, a escuridão automaticamente vai embora. Mas como faremos isso? Preservando a palavra da vida. É a vida que está na palavra, que deve estar em nós, para vivermos da forma como Deus exige. Daniel vivia em um tempo semelhante ao que Paulo falava aqui. E eu e você vivemos também num tempo semelhante a esse. Porque chegará para nós o momento da prova. E como nós estamos para enfrentar a cova?
Existe aquela mensagem, até eu já preguei aqui, sobre o vaso, que Deus trabalha nele, fabrica ele, e ele fica lindo, bonito. Mas no final, ele tem que passar pelo forno para estar pronto. Eu não sei se você já passou pelo forno. Eu não sei como você saiu do forno. Mas se ainda você precisar passar pelo forno, não murmure, não reclame, porque todo aquele que murmura volta para o forno. Mas quando sairmos desta provação, nós precisamos sair fortes, sem rachaduras, sem problemas, mas perfeitos diante de Deus, para sermos usados por Ele. Não se usa um vaso que não passou pelo forno. A água não fica ali dentro. E a água é símbolo do Espírito Santo. Aquele que não passou pelo forno, o Espírito Santo vem, mas logo se esvazia. Mas aquele que já passou pelas dificuldades da vida cristã, aquele que tem experiência com Deus, que já colocou a sua fé à prova e que tem intimidade com Deus, porque sabe o que Deus tem de poder. Ele segura o Espírito Santo, ele não vive sem o Espírito Santo. E é assim que nós vencemos, é assim que nós venceremos. E a vitória, assim como aconteceu com Daniel, estará garantida para nós, se vivermos uma vida de fidelidade a Deus. Vale a pena, irmãos, ler todo esse livro de Daniel. São apenas 12 capítulos. Medite. É a vida que Deus requer para nós nos dias atuais. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos dê forças para vencermos as coisas daqui e ligarmos a nossa vida com Deus. Deixarmos as coisas materiais e nos firmarmos com as coisas de Deus. Logo, logo, tudo que é daqui vai ficar. Os nossos desejos, os nossos interesses, as nossas posições, os nossos bens, não terão validade alguma. Mas aquilo que eu construí de relação, de relacionamento com Deus, permanecerá. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Convido o evangelista Gilmar a orar por nós neste momento e logo estaremos distribuindo a Santa Ceia. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que tem os seus olhos como chamas de fogo, Deus que conhece a vida e a situação de cada um dos teus filhos, de tuas filhas, que vivemos na face da terra. Pai, o Senhor que conhece a nossa estrutura, porque somos obras das tuas mãos. Te pedimos que nesta manhã, através desta palavra, que veio ao nosso coração, que o Senhor continue com olhos de bondade, nos dando graça, Senhor, para caminharmos com fidelidade na terra. Sabemos que as lutas, as dificuldades, as perseguições, as incompreensões acompanham a nossa caminhada, mas que os nossos olhos, oh Deus, sejamos inocentes, sejamos fiéis, sejamos prósperos, Senhor, e que a tua bênção repouse sobre a nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.